Estou dizendo, eu acho, que de certa forma eu teria uma experiência, eu lembraria do sentimento. Se eu recebo o argumento dos mandamentos, naquele momento eu não estaria obedecendo, né? Então, em outro momento, eu passaria a obedecer ali na situação de 2019 e 2020, pelo menos hipoteticamente, né? Então eu teria ali uma experiência. Pô, peraí, se no momento eu não obedeço os mandamentos e tenho medo de falar sobre eles, eu vou lembrar desse medo. Claro que no momento que eu obedeço os mandamentos, se eu conseguir fazer de maneira rápida, eu não vou, eu não vou sentir eventualmente o mesmo medo anterior. No entanto, eu vou lembrar do sentimento e o sentimento impediria. Então, não pelo sentimento em si, mas pela memória do sentido de fazer, não, esses resultados podem não ser inteiramente bons. E como eventualmente em 2022 eu tentei fazer justamente a pregação, me deu a impressão, não, eu iria levar isso em conta e, portanto, eu não faria. Se eu eventualmente estou com medo de fazer a pregação, mesmo com os mandamentos, eu não faria justamente por entender ou considerar a possibilidade do mesmo resultado, mesmo que eu não tenha medo disso. Né? Mas apenas por considerar a possibilidade, apenas para evitar a situação e mesmo que eu não sofresse com ela. Tá. O que mais? Um outro ponto foi também sobre a questão da pessoalidade, porque eu estava pensando nisso. Esse é um argumento que eu pensei, porque eu pensava assim, não, mas se no final não é um argumento pessoal, aí tá, pode ser que eu fale sobre os mandamentos mesmo numa hipótese em que eu não obedeça, já que não é um argumento pessoal, mas isso estaria vinculado à questão de o argumento não exatamente escandalizar tantas pessoas no sentido de que não seria um argumento pessoal, então não haveria a possibilidade de um escândalo maior, vamos dizer assim. Né? Então é isso. Entendo que não, porque em 2022 eu ouvi isso. E antes de eu tentar fazer a pregação, eu tinha pensado nisso. Eu falei, poxa, mas peraí. Pode ser uma questão pessoal. Digo, pode ser uma questão pessoal, pode ser uma questão que não se interprete como algo pessoal, vai se interpretar como algo não pessoal e por isso não vai eventualmente gerar um escândalo que eventualmente aumente qualquer situação anterior. Ou pelo contrário, no máximo vai ficar uma coisa nivelada. Então, eventualmente, eu seria responsável. Aí que tá. Se eu considerei a responsabilidade a partir disso, significa que na questão dos mandamentos, mesmo que eu obedecesse os mandamentos, não importa, porque em não sendo uma questão pessoal, as pessoas podem se escandalizar do mesmo jeito, mesmo que eu obedeça ou não obedeça. Então, acho que tinha um pouco isso. Eu vi o pessoal na rua também provocando, acho que não sei se ainda me enganaram, não, ainda com a questão, se for isso, né, com a questão sobre saber que eventualmente outras pessoas não concordariam, de repente, com religião, ou mesmo com ocultismo, mas estariam adentrando, vamos dizer, essas instituições com o objetivo de usar apenas para alimentar o próprio orgulho, no sentido de dizer que consegue enganar os outros, alguma coisa nesse sentido, mas isso eu já sei desde das coisas bíblicas que eu já sei faz tempo, então quer dizer, não me surpreende nisso. Então isso também não foi um gol. E eu não concordo, porque se justamente eu fiz também o pensamento sobre a questão de não ser uma questão pessoal, a questão dos mandamentos, automaticamente eu pensei na questão de aumento de escândalo. Eu entendo que eu coloquei isso como exceção antes, né? Como eu estava entendendo, me parece que como eu estava entendendo que haveria exceção, pode ser que eu teria, entre aspas, me arrependido apenas no sentido da possibilidade de não aumento de escândalo, porque eu pensei nisso antes. Mas independente. Se houve, a questão não importa porque 2022 relativiza e me faz repensar que mesmo eu obedecendo os mandamentos, porque eu tive medo, então aí que tá. Se eu tenho medo porque não obedeço os mandamentos para fazer a pregação, automaticamente numa situação em que eu obedeço os mandamentos, eu posso não ter medo, mas vou imaginar que o escândalo pode acontecer. Então, para evitar isso, eu não faria, né? Então o pensamento foi alterado depois e valeu.